Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação, direito da tecnologia e tecnologia e sociedade. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Então você já sabe, podcast@segurançalegal.com, YouTube, Mastodon, Blue Sky, Instagram e TikTok. Eita, TikTok é aquela coisa, né? Tem uns cortezinhos. Não, mas são cortes, né? Você acha às vezes você vê o corte, se interessa pelo episódio, vem aqui ver o episódio completo, né? Pode ser. Embora a gente ache que a nossa audiência, não sei se usa bastante o TikTok, mas enfim, né? Eu acho que não. A Eu, impressão que eu tenho é que não, a gente nunca fez uma pesquisa, mas enfim, né? você é um usuário, né, do TikTok, tá sempre ali, Ah, né? sim, claro, É, sou. eu também. Também temos o blog da Brown Pipe, temos o blog da Brown Pipe e o mail, você pode se inscrever lá em brownpipe.com.br, que é a empresa que mantém ao longo desses anos, junto com os nossos apoiadores, o podcast de Segurança Legal. E se você quiser também apoiar, basta acessar o apoia.se/segurança legal, escolher a sua modalidade de apoio e ter o orgulho de patrocinar um projeto independente de produção de conteúdo, e é independente mesmo, porque hoje a gente vai tentar destrinchar o que aconteceu com a Anthropic nesses últimos dias, né? É aquela coisa que a gente sempre fala aqui sobre como a IA tem acelerado certos processos no mundo, seja no mundo da regulação, mas no mundo até do controle de maneira geral, porque o que aconteceu aí nesses últimos dias foi realmente um caso interessante, né? Então a grande questão aqui, Vinícius, se dá com o lançamento do modelo Mythos ou Fable. É o Fable Né, a na verdade, sim, o alvo do problema todo é o Fable, Fable. né? Fable, é. Fable, eu tenho visto um pouco de tudo aí. Mas assim, o que aconteceu? A Anthropic, que é uma das grandes, aí nesses grandes laboratórios de IA aí de fronteira, digamos assim, empresas de IA, a gente tem a OpenAI e a Anthropic que estão pau a pau brigando já faz um tempo, certo? A OpenAI, para quem não sabe, para quem não ligou o nome ao modelo, é que cria o GPT. Os modelos GPT são da OpenAI. E aí daí o ChatGPT, que é uma aplicação que usa o GPT. Bom, e a Anthropic é que faz os modelos Claude, e entre os modelos Claude nós temos o Mythos e o Fable, ou Fable, tá? Que está no centro dessa bagunça toda que a gente está discutindo hoje sobre o título de AI Wars, né? Que é o seguinte, o Mythos é um modelo que a Anthropic anunciou dizendo que é um modelo perigoso demais para ser tornado público, certo? Então, que ele seria capaz de encontrar vulnerabilidades em sistemas de uma maneira nunca vista antes, né? E que, por causa disso, eles resolveram, então, fazer o Mythos Preview, que eles não iam abrir publicamente, eles deram acesso ao Mythos Preview a empresas como Microsoft, Cisco, Palo Alto e tantas outras por aí. Para essas empresas, a Linux Foundation também, então, Firefox. a Firefox, para essas instituições e empresas usarem o Mythos para terem uma vantagem inicial ali para remover as vulnerabilidades que o Mythos poderia encontrar, e aparentemente está dando resultado, tá? Dado algumas notícias que a gente vê de número de vulnerabilidades encontradas e corrigidas e tal, mas tem disputa sobre isso, tem gente batendo boca em cima disso. E a Anthropic não ficou quietinha e disse, nós temos um supermodelo, né? Ela disse, meu Deus, nós temos um supermodelo que é perigoso, que a gente não vai liberar para todo mundo. E eles fizeram, inclusive, o projeto Glassfish, que vocês podem até acessar, procurar por Glasswing. Anthropic e Glasswing, não Glassfish. Glassfish era um servidor de aplicação É. Java, que eu usei há muito tempo atrás. Mas, enfim, deve existir ainda hoje, talvez. Mas o Glasswing, que é um projeto, justamente, a Anthropic não fez um projeto, o Glasswing, para dar acesso, então, ao Mythos para essas empresas. Cara, e tem lá no site, tem um vídeo todo super bem produzido, com testemunho dos caras, e falando quão bom que era o projeto, que eu não sei o quê. Então, certamente, tem uma baita jogada de marketing aí também, tá? Uhum. Independente de ser verdade, se o modelo é perigoso ou não, tem uma baita jogada de marketing aí, tá? O que ocorreu no último dia 9
tá? Agora de junho. Ah, eu tenho que pensar o mês que eu tô. Uhum. Ah, a Anthropic lançou, então, uma versão do Mythos 5, que é o Fable 5, com restrições para aplicação de cibersegurança, ou de cibersegurança, aplicações biológicas e aplicações químicas. Tá? Para evitar que alguém construa arma biológica, construa arma química ou saia invadindo o sistema por aí. Então, eles colocaram uma série de restrições ali. Eu dei de cara nelas, porque no momento que saiu o Fable 5 disponível, eu saí correndo para utilizar, inclusive para pentest, eu não tinha visto que tinha essas restrições inicialmente. A primeira coisa que eu fiz envolvendo segurança ofensiva, ele disse, não posso fazer, uso o Ops 4.8 e foi direto para o Ops Ele 4.8 e baixava começou a responder. automaticamente, né? Ele Automaticamente. baixava o modelo automaticamente. Dá até para desativar isso, mas ele, por default, ele baixava automaticamente. Então, ele não aceitou fazer isso. E eu tinha sabe o FreeCAD? Para quem Uhum. não conhece, dá uma olhada no FreeCAD, é um desses softwares para desenho técnico, assim, de 3D, para poder fazer coisas para impressão e tal. E lá ali na CETRIN, ali na faculdade, tem um projeto da agronomia que envolve liberação de ovos de uma vez para lá e tal, para matar uma determinada praga na lavoura. E aí eu pedi para ele desenhar. Eu integrei o Claude já faz um tempo com o FreeCAD, e eu pedi para ele desenhar uma estrutura para fazer a liberação desses ovos. Cara, na hora ele bloqueou, ele não deixou. Tá? Ah, por ser Por ser biológico. biológico. Porque eu expliquei que era o projeto, que envolvia um drone, que não sei o que. Cara, não aceitou, não deixou. Tá, Tá, mas ok. mas só uma questão antes Ah, disso, né? Você disse que o Fable 5, que seria um Mythos com as com restrições, restrições de né? segurança, sim. Foi lançado dia 9 de junho. 9. Então todo mundo que pagava o Claude O Pro, o percebeu lá, Max né? 5 e o Max 20. Recebeu e-mail, você entrava no site, aparecia uma animaçãozinha super bonita do que ele podia fazer e tudo mais. Só que teve uma coisa que aconteceu no dia 2 de junho, né? Porque desde que o projeto Glasswing entrou no ar, e você comentou muito bem, a Anthropic ficou fazendo todo dia sim e dia também essa jogada de marketing, de dizer que Sim. criou toda uma expectativa e ao mesmo tempo deixou o mundo mais ou menos receoso sobre as possibilidades do que, né, que estavam envolvidas nesse modelo. E uma semana antes do lançamento, no dia 2 de junho, o governo americano publicou uma executive order pedindo o acesso prévio a todo e qualquer modelo de IA antes do lançamento público. E o Uhum. mais curioso, antes da gente chegar na treta toda, é que a Anthropic concordou, não sei se concordou, endossou o posicionamento americano em um tweet dizendo que essa executive order é um passo importante para fortalecer a liderança americana na IA. E eles disseram que vão colaborar com a Casa Branca em tudo isso, enquanto ao mesmo tempo A liderança estão norte-americana. a liderança norte-americana, não Norte-americana. americana, Não americana. não americana da forma como nós entendemos a América, né. Aham. Aham. Nós que eu quero dizer todo mundo menos os Estados Unidos. E então, o próprio, enquanto isso, a própria Anthropic estava, né, processando o governo contra uma designação feita lá atrás de que, pelo DoD, o Department of Defense, de que haveria um supply chain risk no uso da Anthropic. Ou seja, foi uma treta inicial lá atrás que meio que foi um É que rompimento, né, a dos Anthropic do não a topou, não aceitou que o Departamento de Defesa utilizasse a IA da Anthropic, né, ah, isso. em, em armas autônomas. Então, são aquelas Isso armas lá que em tu não tem, janeiro de 2026. em que tu não tem um humano que decide atirar ou não, sabe? A ideia, Uhum. e sim é autônomo, ou seja, a IA é que decide, a IA é que reconhece o alvo,
vê um combatente, um ser humano, ou vê um veículo, seja lá o que for, e decide explodir o negócio, decide matar a pessoa e por aí vai. E Certo. sim, eles tiveram essa treta, inclusive o Peter Hegseth, que é o secretário de defesa, que eles chamam de secretário, né, o Trump chama de secretário de guerra, né? O Peter Hegseth chamou o Dario Amodei de um lunático paranoico. Tá? Ele disse que a Anthropic é gerida por um lunático paranoico, porque justamente ele foi radicalmente contra, né, o Anthropic foi radicalmente contra esse uso em arma autônoma. A OpenAI no dia que a Anthropic disse não, a OpenAI disse sim. Uhum. Tá? E aí ficou essa coisa aí no meio. Bom, Então, aí sim, voltamos ao 9 de junho, que você estava falando antes de eu e, abrir esse parênteses. e um complemento no teu parênteses ali, Guilherme. Quando tu fala que eles queriam olhar os modelos antes, etc., até para garantir, por uma questão de soberania, né, dos Estados Unidos ou da América do Norte, dos norte-americanos, o próprio Dario Amodei, eu já vi ele em mais de um evento falando sobre isso, sobre não tomar o cuidado para que os Estados Unidos tenham o melhor modelo. Eles estejam sempre na frente e nunca, principalmente, a China, mas entre outros, tá? Então, Essa o próprio liderança, Dario né? Amodei tem isso na cabeça, tá? Isso não é uma coisa só do governo americano, é dele também. E que Então, vira um assim, problema geopolítico, né? Ou vira seja, um baita problema. a gente está Uhum. saindo de mera não, né? Mas de regulação de maneira geral e está entrando em uma discussão geopolítica no final das contas, né? Cara, Acho que dá aí, para dizer bom, isso. eu acho que sim, cara. Aí o que acontece? A gente usa Feliz da Vida no dia 9, 10 e 11. Até 12, 11? até o 12. É até 12 que é sexta-feira, isso. Então Só que começou dia aconteceu uma coisa 9. no dia 11 também, né? Depois, Sim. No dia 11, sai uma primeira notícia de que teriam conseguido fazer jailbreak no Fable 5. Ou seja, teriam conseguido dar uma volta nas restrições de segurança, tá? E aí ter feito o Fable 5 realizar ações, digamos assim, ofensivas de segurança. Uhum. Tá? Uma coisa que eu já tinha me dado conta e eu já tinha usado, porque eu estava falando antes no uso que eu tentei fazer e que não deu certo, tá? Mas aí, bom, vamos para as coisas que ele pode fazer, então. Eu comecei a usar ele para revisar todos os projetos que envolvem desenvolvimento que eu tinha aqui. E parte do jailbreak, esse não foi o único. O jailbreak mesmo, o pessoal tentou usar Unicode, várias coisas, né? Todo um conjunto de técnicas para fazer o Fable efetivamente fazer um ataque ofensivo. Bom, já que segurança ofensiva ele não permitia, tá? Não permitia, eu fui usar para o que era permitido. A gente tem, então, alguns projetos nossos de desenvolvimento, que envolve desenvolvimento de código, envolve gestão de infraestrutura e outras coisas mais. E eu resolvi, então, testar com isso. E, de fato, é sem dúvida nenhuma melhor do que o Opus 4.8. E aí, por um caminho diferente, Guilherme, ele topou algumas questões de segurança, tá? Então, nesses projetos nos quais eu sou desenvolvedor, então, dentro do projeto não tinha nenhuma indicação de segurança ofensiva, porque todos os projetos que a gente tem de segurança ofensiva tem uma indicação clara de que é segurança ofensiva e não aceita de cara. Mas esses que são desenvolvimento e não tem segurança ofensiva, ele topou me dizer o que estava faltando em termos de segurança, entende? Uhum. Então, assim, analisa, então, em vez de dizer ataque e vê se tu consegue explorar, tu diz, não, olha para mim e vê se eu implementei todos os mecanismos de segurança que deveriam estar implementados. Certo. E aí depois eu vi alguém comentando que estava utilizando esse caminho para encontrar vulnerabilidade em software. Uhum. Então, Só que não foi isso que o grupo fez, porque o grupo usou Unicode. Aí que eu falei, assim, teve esse uso e teve esse outro uso com Unicode, com várias técnicas ali para tentar enrolar o sistema e fazer o sistema sair disso. O que é Técnicas curioso já aí... conhecidas, né? Não eram técnicas novas, é o que o pessoal usa em Não, geral para fazer jailbreak de modelo. Só que o curioso não foi isso. O curioso é que quem fez isso foi a Amazon. Quem fez esse jailbreak, em tese, foram pesquisadores lá da Amazon.
E os pesquisadores da Amazon denunciaram essa questão ao governo, que foi o que levou a lá o órgão de comércio deles, comércio exterior deles, a impor então uma restrição de exportação de uso do modelo por estrangeiros. Uhum. Um dia Só que a depois, né? Amazon, Dia 11 sai a notícia, no dia 12 o modelo é dia bloqueado. 12 saiu, e na hora a Amazon suspende, a Anthropic suspende o acesso ao Fable para todo mundo, tá? Dentro e fora dos Estados Unidos. Por quê? Olha que curioso, tá? Embora falasse em exportação, a nota que a Anthropic recebeu dizia não pode ser utilizado por estrangeiros dentro ou fora do território dos Estados Unidos. Uhum. Então, assim, eles tiveram que tirar para todo mundo, porque tem estrangeiro dentro da Anthropic, entende? Aham. Assim, ó, então, é uma zona completa. E o que é curioso mesmo é que a Amazon é o maior investidor da Anthropic. Brincadeira no conselho, vende Tem cadeia. os modelos lá no Bedrock deles. Cara, é um negócio. Assim, os caras têm 100 bilhões de dólares para receber né, em uso de equipamento lá para a Anthropic. Cara, é um negócio absurdo. Bom, o fato então foi que, para nós aqui foi no final do dia, mas para o início da noite, É. eu estava usando o Fable quando isso aconteceu. De repente eu recebo uma mensagem amarela no meu code aqui dizendo que o Fable não existia mais, o modelo não existia mais, é um erro de API dizendo que o modelo não existia. E eu mandei ele continuar, ele caiu para o 4.8, não mostrou na tela e continuava mostrando o Fable, eu achei que continuava usando o Fable. E aí tu me avisa no Signal, mandando a notícia que saiu no site então da própria Anthropic, avisando que, olha, eles recebemos uma nota do governo que nenhum estrangeiro pode utilizar dentro ou fora do território norte-americano, então, portanto, a gente está tirando o modelo do ar para todo mundo. Então, Eu o fui grupo ver do o Discord. horário, eu te avisei ali às 22h22 minutos, 22h22. A hora que tu mandou a mensagem. Aí eu falei assim, vai ser difícil fazer a pauta do próximo episódio, né? Porque até a gente não tava querendo falar, enfim, não sabia que isso estava acontecendo, né? Ia fazer um de notícias e tal, e aí vem essa bomba, né? Lembrando Aham. só, Vinícius, que eles usaram essa diretiva de controle de exportação e não aquela regra do Department of Defense. Então, nós temos Aham. duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E o interessante é que no final da nota da Anthropic, eles dizem que reconhecem e acreditam que o governo deveria ter o poder de bloquear unsafe deployments. Aham. Unsafe deployments, fica. Implantações É, inseguras nos modelos. o problema seria como que o governo americano poderia fazer isso. E note que você tem um problema de governança interessante, né? Porque se o governo americano pode fazer isso, por que outros governos também não poderiam fazê-lo? E a discussão que hoje se tem é que somente o governo americano estaria fazendo isso e outros governos eventualmente não teriam esse poder pelo fato da solução ser americana. Mas, Vinícius, o que nos lembrou, e a gente começou a conversar sobre isso, e a primeira coisa que veio na mente foi toda aquela coisa das crypto wars lá da década de 90, que basicamente envolve justamente a mesma situação, né? Que é você impedir a exportação ali lá na época era o PGP, né? Na época era o Era um PGP, né? software Que com criptografia permitia forte. e aqui agora, claro, com uma circunstância diferente, mas envolvendo o mesmo controle estatal, né? Só os americanos podem usar, não vamos jogar isso aqui para fora, porque senão pode causar danos e riscos para os americanos, e acho que dá para fazer esse paralelo ali, né? Com as Cara, crypto wars lá da é, década de 90. o PGP, agora tinha o Phil Zimmermann, que foi o cara Uhum. que criou isso aí, que foi processado, a galera juntou grana para defesa do Phil Zimmermann e tal. Era proibida a exportação de chaves, qualquer software com chave acima de 56 bits. Os bancos aqui no Brasil utilizavam tudo certificado na época do Netscape, Uhum. tá? Tudo certificado, tudo com algoritmos com chaves de 56 bits, o que já tinha sido até quebrado. E, inclusive, tinha uma extensão, tinha um Trumpet para te instalar no Windows, para te ter TCP/IP,
E tinha o Fortress, que tu instalava também para te ter chaves de 128 bits na época. Só que não adiantava nada tu instalar, porque não tinha site que tivesse chave de 128 bits, era tudo 56. Né? Então, no final das contas, não servia para muita coisa. E o PGP tinha proibição também de exportação, limite de exportação, que ele entrava como arma, como munição, coisa parecida. Então, não podia ser exportado, o software não podia ser exportado. Tá? E aí, o que os caras faziam? Era publicado o livro do código-fonte do PGP, que daí o livro podia ser exportado. O livro ia, se eu não estou enganado, para a Finlândia, tá? E lá um finlandês escaneava o raio do livro, tá? Acho que era finlandês o cara, escaneava o código, fazia a checagem do código e publicava no site dele, um site pessoal dele. Tá? Eu catei esse site, não achei. Mas eu achei depois, eu achei o site que era o pgpi.org, que é o site que a gente começou a usar depois. Tá? Que tinha um site do cara, depois virou o PGP Internacional e tal, que é esse site aqui, que eu estou mostrando para o pessoal neste momento. Para quem está que vendo está lá no disponível YouTube, né? lá no archive.org. Se você acessar hoje pgpi.org, você vai ser redirecionado para o OpenPGP, tá? Que é open, né? É um projeto open source que implementa o PGP. Ele chegou uma época a ser comprado pela McAfee ou coisa parecida, tá? Mas o PGP em si. Então, essa página que você está vendo aí era a página que a gente tinha que acessar uns meses depois de sair uma nova versão do PGP nos Estados Unidos, para sair o livro era exportado, o livro era escaneado, e aí os caras compilavam o PGP de novo e era isso. Tá? Inclusive, se olhar aqui, ó, aqui a explicar aqui, ó, PGP, os livros do código-fonte PGP 6 agora foram completamente escaneados e feita a prova de leitura. Daí nós criamos a versão internacional PGP 602i. Tá? Então, e se eu dar uma olhada no About aqui, no sobre, vamos ver se ele vai carregar aqui. Se ele vai carregar, né? Carregou. Ó, carregou. Tá bonitinho lá no archive, ó. Aqui tá toda a explicação, não sei o que, as plataformas, a documentação, a questão legal, blá, 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 tá? Inclusive os botões aqui, para quem usou Netscape, são os botões que a gente usava naquela época lá, mas a gente botava no e-mailzinho também, quando esse botãozinho para mostrar que ele era assinado pelo PGP. Né? Tinha umas coisinhas que a gente fazia nesse sentido. Bom, lembrou um pouco isso, tá? Lembrou um pouco porque criptografia é uma tecnologia que é muito mais, assim, tinha muito mais gente né, espalhada pelo mundo, desenvolvendo e usando algoritmos fortes e criando, tanto que o próprio padrão, o AES, né, que é o Advanced Encryption Standard, se você der uma olhada lá, foi feito por um estrangeiro, do ponto de vista norte-americano, né? Eu acho que um indiano, inclusive, que escreveu o algoritmo. Então, assim, assim, é uma aplicação muito mais limitada do que IA. Tá? E agora a gente está vendo algo parecido com a IA, tá? Que tu tens os Estados Unidos hoje lideram em termos dos modelos de fronteira, assim, acho que não há dúvida de que esses modelos são os modelos desenvolvidos por empresas norte-americanas. E uma dessas empresas, repito, a Anthropic, eles já vem falando há bastante tempo com essa preocupação da soberania nacional, tá, norte-americana. Ao mesmo tempo que eles se insurgem contra o ato, eles se alinham eles estão pilhando com o isso faz tempo. Não, e eles estão pilhando faz tempo essa questão de normas. Eles já falam, eles saíram da OpenAI, tá? O Dario Amodei e a irmã dele, tá? E mais uns carinhas lá, acho que tá o Christopher Ola também. Esses caras saíram todos da OpenAI porque discordaram no caminho que o Ilya Stutzka lá, eles saíram tudo da OpenAI porque eles discordavam no caminho que a OpenAI estava seguindo. Em termos de superalinhamento, a questão da segurança do modelo, não sei o que, blá, blá. E aí criaram a Anthropic. Tá? E notem que eles estão preocupados, parece ter uma preocupação de fato com segurança no uso de IA, tá? Mas também com uma questão de domínio
por parte do país deles, entende? Nesse ramo. Então a Uhum. gente não pode ser inocente também nesse aspecto, né? Então eles já estão Deixa. pilhando há bastante tempo essa questão de ter uma regulamentação, né, por parte do governo em cima de IA. Na verdade, eu diria que a Anthropic e o governo americano, eles discordam sobre a questão da regulação, né. O que é um contrassenso imaginar que a própria empresa, e a gente sabe que economicamente isso é um pouco contraintuitivo, né. A própria OpenAI não empresa, quer, a X não quer, xAI não sim, quer, eles não querem, né. não querem. Tradicionalmente, as empresas vão se opor a regulações que imponham medidas que possam afetar os seus lucros, mesmo que essas medidas visem a segurança do consumidor geral do seu produto. Basta pensar toda, sei lá, traz para a indústria de alimentos, os avisos que tem muito açúcar, tem muita gordura e tudo mais, né? Sempre tem um atrito, mas tudo bem. Eh, e parece estranho a Anthropic se posicionar dessa forma, é porque aparentemente tem um conflito de interesses ali, né? Então, por isso que parece que foi um pouco um tiro no pé da Anthropic, porque ao mesmo tempo que o governo não quer a regulação para permitir, essa ampliação da liderança da IA americana no mundo, e claro que a Anthropic se beneficia disso, ao mesmo tempo que isso acontece, o governo americano, talvez movido pelo grande marketing que eles fizeram ao longo desses últimos meses, né, desde o Glasswing, Ou por é vingança, ou pois por é, vingança, ou por vingança, né. Isso poderia estar né, tá, acontecendo, pode né. ser também. Então, a Anthropic faz esse marketing irreal, o governo americano, e aí que vem o problema, né, limita o acesso a uma tecnologia. Nota que é um pouco aquela história do Obama, né, quando estava, monitorando a Dilma, né: "Não, nós não vamos mais monitorar", né. É, quando eu O quiser saber alguma coisa, eu vou eu vou perguntar. Cara, eu lembro até perguntar e hoje tal. disso, cara, Sim, a que gente já quando ele estava quiser saber gravando. alguma coisa, ele vai ligar. Ah, vai, É. né, vai tomar Então, banho, assim, pelo amor de Deus. o problema é se estrangeiros poderiam usar isso, né, e Aham. como poderiam usar. Então, o governo americano está limitando o acesso a uma tecnologia que o resto do mundo adotou, de uma talvez tenha sido a tecnologia mais rapidamente, adotada, né, aquela coisa lá da lei de Moore, quanto tempo cada tecnologia leva Sim, para ter em não sei quantos milhões de 2022, usuários. ChatGPT atingiu 100 milhões de usuários em 3 meses, o que foi um recorde É. para qualquer aplicação na história. Por internet e qualquer outra coisa que É, você tenha tido, né. qualquer outra coisa. Então, o problema que aparece logo de cara é esse, né, a gente esse problema mostra que nós, o restante do mundo, eu quero dizer, está à mercê de interesses geopolíticos americanos no uso de tecnologias que eventualmente sim podem ser usadas para o mal, mas também podem ser usadas para uma série de outras coisas úteis, né. Então, além disso mostra que eles têm um grau de controle, eu diria, absolutamente indesejável, se nós formos considerar, e eu acho que já dá para considerar isso, que a IA virou infraestrutura. E se IA vira infraestrutura tão importante, não sei se tão importante, não sei, realmente não sei mesmo, como a internet, né, nós não podemos ficar à mercê, de ventos de um governo que possam não somente estabelecer medidas de controle e de monitoramento, mas também de bloqueio, dessa IA como infraestrutura, que o mundo inteiro está usando para fazer uma série de coisas positivas e úteis, né. É, assim, eu acho que se não é tão importante quanto a internet hoje, eu acho que vai ser, e rapidamente, tá? Porque tu pega, por exemplo, o próprio os sistemas judiciários, né, dos países É mundo afora, verdade. não só aqui no Brasil, né. Cara, não tem um judiciário que não esteja atolado de coisas, porque cada vez tem mais legislações, cada vez mais, e isso tudo gera disputas, e disputas vão recorrer em processos, e processos, né, vai gerar, né, todo o trabalho que a gente sabe que gera. E a IA está sendo cada vez mais utilizada nesse ramo, por exemplo, tá? O governo brasileiro fez um acordo um tempo atrás aí, acho que é com a OpenAI, inclusive, para usar o modelo deles. Essas Só coisas, lembrando que o hã, governo brasileiro também tem criado uma dependência bastante discutível desses modelos, né. e das tecnologias,
né, de empresas norte-americanas, né? Quando a gente largou o projeto do Linux lá, se foi, né? França tá De uso voltando de, atrás agora, né? do uso do França Linux tá voltando atrás, é. no governo, largaram de mão e foi para a Microsoft. Tá? Uhum. Então, né? Aquela história, né? E aí, agora até me perdi agora falando. Ah, tá. Então é o Não, seguinte, então a coisa, ela tá se miscuindo de tal maneira em tudo quanto é operação, em tudo, tá? Porque ela é diferente de criptografia, a criptografia vai parar em tudo também, mas a criptografia vai parar numa camada mais abaixo, digamos assim, aham, tá? Não tão concordo. evidente. Agora, a IA, ela tá na frente, entende? Ela tá usando o computador. Tem o computer use lá, ela tá usando o computador, ela tá operando os softwares que seres humanos operam, ela tá fazendo coisas que seres humanos fazem ou faziam. E Tá? mais, tomando decisões, Tomando que é decisão. E aí, mais importante. então assim, é um caminho sem volta, tá? Eu não consigo imaginar ah, as empresas dizerem, as empresas, o governo dizer, nós não vamos usar IA. Pode, de repente, adiar um pouco, não sei o quê, mas dizer que não vamos usar IA jamais, porque jamais, IA, não sei o quê. Esse caminho, ao meu ver, não existe. Tá? Vai ser utilizado e dane-se. Só que é uma tecnologia que, se nós não tivermos uma saída que torne um pouco mais democrático o acesso a ela, tá? O Yann LeCun, que é um cara que critica esse alarmismo do Dario Amodei, tá? Ele coloca o Dario Amodei como sendo um alarmista, e ele critica, então, mais ainda o coleguinha dele de prêmio Nobel, que é o Geoffrey Hinton. O Geoffrey Hinton já está numa pegada de a IA já é consciente, tá? Não é se ela vai ter consciência. Para ele já está dizendo por aí, já faz uns meses, que a IA é consciente. Ela é um ser consciente, tá? Isso o Geoffrey Hinton fala, o Yann LeCun, até numa entrevista que eu te passei o link para a gente deixar no show notes, para quem quiser ver, vai ver que tem uma hora ali que o Yann LeCun dá-lhe uma paulada no Geoffrey Hinton ali, mas enfim, tá? Não é nosso tema aqui. Mas eu creio que a saída que o Yann LeCun coloca, que é a ideia muito interessante, que é o Tapestry, que seria uma IA, vamos dizer assim, aberta, alimentada ou treinada por um esforço conjunto. Tá? Algo assim meio, né, o resto do mundo. Tá? Então, assim, talvez um projeto assim possa ajudar de alguma maneira. Agora, hoje, o que a gente vê Colaborativamente, a ideia seria isso? Construído colaborativamente. Tipo um Linux. Só que com grana de governos cooperando entre si. Tipo, precisa de muito dinheiro para fazer essas coisas, Claro. né? E mesmo laboratórios que conseguem uma grana, tá? Mistral, que é o modelo da empresa, uma empresa europeia, conseguiu levantar uns bilhões lá para desenvolver. Eles não conseguem chegar perto do que a OpenAI e do que a Anthropic tem nesse momento, pelo menos não por enquanto. O DeepSeek, tá? Beleza, o DeepSeek é um modelo aberto, no sentido que você pode baixar o modelo, tá? Só que para te rodar, tu precisa de infraestrutura. Para te rodar, ele precisa de infraestrutura. E hoje, se tu for ver, tu pode usar o DeepSeek usando a infraestrutura de empresas chinesas, e aí tu tem que ver se tu quer fazer esse uso, ou se tu quiser o mal menor, digamos assim, usar o DeepSeek na infraestrutura de empresas americanas que estão fornecendo o serviço. Amazon. O modelo via API. A Amazon, inclusive, e tem algumas outras lá. É um modelo potente, muito mais barato do que os outros modelos, do que os modelos de ponta da Anthropic e da OpenAI, mas não é tão bom, tá? Mas, considerando que o tempo vai passar e vai ficar melhor, talvez, né, daqui a pouco tenha um modelo tão bom quanto os da Anthropic e os da OpenAI disponíveis para a gente rodar em algum lugar. Só que nós vamos rodar isso em algum lugar aonde, né? Então, esse é um primeiro ponto. E a gente precisa de infraestrutura para rodar essas coisas. Aí tem toda aquela questão se usa água, se usa energia, aquela discussão toda, né, para montar os data centers para isso. E a gente tem mais um aspecto que é o seguinte: para nós aqui no Brasil, e para o resto do mundo que não é China e não é Estados Unidos, o outro problema é esses modelos, eles têm um viés Claro.
moral embutido lá dentro. Tem valores embutidos lá dentro, né? E a gente não sabe, mesmo o DeepSeek, o DeepSeek é aberto. É aberto no sentido de poder É. baixar o modelo com os pesos e tal. Agora, tu não sabe exatamente com o que ele foi treinado. Claro que tu pode investigar, pode rodar um modelo, investigar, etc. Tu vai Sim, mas conseguir olhando para o deduzir os modelos. modelo, tu não consegue saber o que ele usou para treinar, O que embora foi exatamente? coisas Então, entrem lá dentro, né? e Permaneçam lá dentro. isso no longo prazo pode ser ruim para os Estados Unidos, por exemplo. Tá? Porque os Estados Unidos limitando o acesso a modelos de ponta, daqui a pouco a China vem, uma empresa chinesa vem com modelos de ponta e diz, pessoal, tá aqui, rodem aí na infraestrutura de vocês. Tá aqui o modelo de ponta, eles não querem dar para o de vocês, tá aqui o nosso. E a gente começa a usar esses modelos, tá? E daqui a pouco, assim, esses valores não é que vai sair um documento, um TCC, uma peça jurídica lá, né? Ou código, ou sistemas que vai estar com a filosofia do governo chinês ali escrita, né? Uma coisa assim muito evidente. Mas esses valores, esses direcionamentos, esses treinamentos, isso aos poucos vai se imiscuindo, entende, na sociedade. Não estou dizendo que vai ser ruim, nem não estou dizendo que vai ser bom. Estou dizendo que aos poucos vai acontecer. Seja qual for o modelo que a gente for usar, aos poucos isso vai acontecer. Porque o texto que tu gera e que tá bom, que tu vai usar, entende? Que tu não meter a mão nele, tu já tem um viés ali que vai ficando. Então, e aí tu vai usando isso depois como modelo para gerar um próximo documento. Então, para os Estados Unidos pode não ser bom. A gente está usando um modelo curado pela China, sabe? Esse problema que você Pode não ser coloca bom. de vieses é das coisas mais discutidas em nível de governança, né? É uma das preocupações, bastante gente fala sobre isso, até a gente estava falando antes sobre, vou depois colocar no show notes de um artigo publicado agora na Science, falando justamente isso, sobre como os vieses dos modelos poderiam mudar as atitudes sociais sobre assuntos sociais das pessoas, né? E mais ou menos porque você coloca e acaba entrando em toda aquela parte da explicabilidade e da abertura de modelos e sobre como a gente não sabe direito como eles vão se comportar. Mas eu queria virar aqui, até para a gente já terminando também, Vinícius, né? A gente já falou sobre poderia ser uma potencial vingança do governo americano, mas acho que tem um elemento de confiabilidade também, né? A gente, quando passa a usar a internet como infraestrutura básica para para a grande maioria dos negócios hoje, né, que mais sofisticados, que não sejam negócios tão mais simples assim, né, Cara, mas qualquer mesmo pagamento esses, depende. Qualquer mas mesmo pagamento esses depende da aqui no internet. Brasil, se for falar em Pix, por exemplo, só funciona por conta da internet, né, e tudo mais, né, Cartão de crédito também. o cartão de crédito e tudo mais, né. Então, como é que a gente vai confiar, eu acho que essa é uma reflexão importante para todo o mundo fazer, né, em nível de governança também. Como é que a gente vai confiar em uma infraestrutura, se IA for vista com infraestrutura, né, a partir do momento em que, sabe-se lá por qual razão, para atender interesses geopolíticos de um país ou de outro, grande parte do mundo pode ficar sem um modelo que vai quebrar integrações, que coisas podem parar de funcionar, né? Na medida em que a gente e o mundo inteiro também, essas empresas estão gastando, né, e ainda não recuperaram o investimento que elas estão gastando para construir data center e melhorar modelo, mas o mundo também está pagando bastante e está se dando conta às vezes que é mais caro, que é bem caro, né? E está pisando um pouco no freio em certas, né? A gente vê certas notícias aí de empresas que pararam de, vamos ter que diminuir o gasto porque os funcionários estão gastando muito com IA. Como é que a gente vai confiar nisso? Né? Como é que a gente pode efetivamente utilizar esses modelos com um grau de segurança suficiente para que eles tenham a confiabilidade que deveriam ter a partir do momento que a gente assume que eles são uma infraestrutura vital para qualquer negócio hoje em dia? Pergunta Acho fácil, que né? é muito fácil. É que tem confiabilidade no modelo, no Não, mas não é isso que eu funcionamento tô do falando. modelo. Não, calma. É, E a confiabilidade no sentido de confiança na empresa que fornece o modelo, ou mesmo o governo o que governo. regula a empresa que fornece o modelo. Exato. Então, porque a confiabilidade técnica eu acho que está bem estabelecida, assim, sabe? Ela só vai aumentar. A questão do modelo em si, né?
Agora, essa questão de vai estar disponível, não vai estar, quem vai poder usar, isso por enquanto, eu diria que está indefinido, tá? Assim, a gente não sabe o que vai acontecer, porque não tem uma discussão, a discussão é entre uma empresa americana e o governo americano, acabou, ponto, sabe? E Uhum. se esses dois chegarem à conclusão que, não, é isso aí mesmo, é só para empresas americanas, pronto, acabou, Americanas. É. acabou, né? E aí tem toda uma discussão de, tá, empresa americana vai poder usar offshore? Ela tem um escritório na Europa, ela pode usar? É um problema de E, concorrência, né? Tu isso, eu já mata ia a dizer isso. concorrência mundial de uma série de negócios, né? Exato, tu vai ter um problema de concorrência e aí, como é que vai rolar? Como é que vai ser isso? E os outros países vão aceitar de boa isso, né? Que a empresa americana, no território deles, possa usar uma tecnologia que as empresas locais não podem utilizar, as empresas nacionais não podem Uhum. utilizar. E, E tu ou tem vão ter que usar uma instrumentos, né? segunda classe, eu não sei. Cara, Tu tem instrumentos que foram sendo construídos ao longo dos anos, né, para falar em acordos sobre eh, eh, direitos autorais, sobre concorrência, sobre contratos internacionais, né, sobre tarifas, né, sobre coisas que o mundo é, inteiro foi construindo e que de repente, com o foram aparecimento da IA, implodidos. foram implodidas. Foram Sim, implodidas, né. Eu foi pro tenho beleléu. confiança de dizer que foram implodidas, e se deve a uma reorganização mundial que aí essa ideia do catalisador, né, é tão forte essa força, que faz com que coisas que já Mas não estavam é. plenamente É. estabelecidas no mundo se desfizessem. Mas é que eu acho que é uma junção de fatores, né, Guilherme? Tu tens o governo Trump, que é uma coisa, assim, em termos de relações internacionais, é completamente Atípico, para dizer o mínimo. atípico, é uma coisa que deixa todo mundo, no mundo inteiro, embasbacado, assim, com os posicionamentos dele, né, do governo em si, do próprio Trump também, mas do Uhum. governo em si, né, que ele montou. E aí tu junta a isso a questão da IA, cara, é problema, é problema. E isso que a Anthropic não queria que fosse feito, que é a utilização, por exemplo, de IA com arma autônoma, tá? O Eric Schmidt está fazendo na Ucrânia, cara. Eric É. Schmidt que estava no Google, saiu do Google para montar a empresa dele está fabricando os Hornets e que são os drones aqui com IA embarcada, né? E os Hornets estão dando a diferença. Parece que é isso que está fazendo uma grande diferença lá na Ucrânia, pro lado da Ucrânia, né? Dando vantagem para a Ucrânia com relação à Rússia. E esses drones como é que eu te dizer, eles são autônomos para escolher o alvo a partir de um certo ponto, sabe? Então já tem um IA autônoma sendo utilizada ali. E a OpenAI também não se importou nem um pouco de permitir que entende entrar no esquema lá do Departamento de Defesa no lugar da Anthropic. Aham. Então, assim, essas coisas vão ser utilizadas e sim, cara, é, IA é arma de guerra, entende? O Dario Amodei foi perguntado, num dos links que eu botei ali no show notes, foi perguntado se foi confrontado com aquela questão da escola no Irã, que foi dos Aham. primeiros dias lá, foi bombardeada e matou não sei quantas crianças lá, cento e poucas pessoas. E, se não se preocupava de ter do, 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 dos modelos deles terem sido utilizados para Aham. identificar Aham. o alvo, né? E aí a saída que ele teve olha, uh, pode até ser, né? Ele não disse, ele meio que aceitou que poderia ser, mas quem tomou a decisão de bombardear não foi IA, foi um ser humano. Até nisso, né? Até no, a IA mexe num componente, porque a partir do momento em que ela passa a tomar decisões, e quando eu falo que ela passa a tomar decisões, né, não é somente ela decidir aquela coisa meio, dou dinheiro para ela compra coisas. Não, ela já está tomando decisões no teu TCC, já está tomando decisões na tua petição, o teu agente já está tomando decisões sobre programar dessa ou daquela forma, ou resolver esse ou aquele Exato. problema. Então, Aham. decisões já estão sendo, sem falar aquilo que a gente já fala há milhões de anos, de crédito, emprego, aquilo que era meio ficção científica, hoje já está judiciário, né, cara? Vamos lá. A Uhum. facilidade com que você usa IA no judiciário, hum, deveria estar sendo muito mais bem discutido no Brasil, a partir do momento que, por exemplo, o próprio Barroso, né,
senta na cadeira de uma grande startup aí brasileira que vai começar a ser usada, já está começando a ser usada pelos escritórios, e ele disse esses dias, no fórum jurídico lá eu ia dizer Coimbra, não, de Lisboa, ele dizendo que agora o juiz vai ter o ônus de contradizer a IA. O juiz vai ter que explicar porque ele não está seguindo o que a IA disse, isso segundo o Barroso, que faz É que parte do agora o conselho de Barroso administração da é empresa de IA, né? exato, o Barroso é sócio de uma empresa que vende isso, Não, então sócio assim, não, 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 ele não é sócio, ele tá, ele ele tá ok, no não é no sócio, conselho, é mas diferente, né. é diferente, Ele e né. Luciano Huck, né, são 2 É, personalidades, assim, complementares, é, mas o que que eu quero dizer? enfim. Eu até já perdi o fim da meada, mas o que eu queria dizer é que, eu talvez a gente tenha perdido, já perdemos o trem da governança da IA. Porque essa coisa moral, né, era isso que eu ia dizer para terminar. É muito confortável para um ser amoral ou imoral usar IA, né? Porque ele pode atribuir as decisões mais terríveis que estão cada vez mais sendo tomadas pela IA como um erro da IA ou como uma decisão da IA. Então, até esse elemento de quebra do aspecto moral da tomada de decisões, a IA também está acelerando. Né? Basta É, você dizer, olha, eu configurei mal, ou foi a IA, ou eu não queria que fosse assim, mas ela. Então, tu tem um elemento moral que está sendo quebrado, e quando eu falo moral, não é de moralismo, aspecto de decisões morais, né? Eu vou escolher matar alguém ou não numa guerra, é uma decisão moral, né? E aí, de repente, quando você transfere a possibilidade de máquinas tomarem essa decisão, você tem uma mudança tão grande na sociedade e sendo e acontecendo de forma tão rápida que a gente sequer consegue, de forma franca, eu diria, entender e saber como regular isso, né? Que a gente está perdendo essa luta tem, de assim, regulação. eu acho, eu concordo em grande parte com tudo isso, só não concordo quando diz que esse negócio tá perdido. Eu acho que é o mesmo esquema das outras tecnologias, sabe, das outras coisas que surgiram. Então, quando surge a rede social, inicialmente totalmente descontrolada, não tem a terra de ninguém, ainda está meio terra de ninguém. Já não Uhum. está mais tanto terra de ninguém, mas, né? Mas tem um monte de coisa errada acontecendo, né? Mas tem um monte de coisa errada ainda, mas tem um monte de coisa que já está sendo regulada, que está se correndo atrás. Então, e acho que vai acontecer o mesmo, vai acontecer o mesmo com a IA, a gente já começa a ter algumas regulações aí que, na parte de ECA digital, né, que, não, Uhum. mentira, era aquele projeto de IA que, nem sei se aquilo nem foi aprovado, né, Não, ainda é o projeto que não, está parado no Congresso ainda, né, 2336, né? é, 2338. que ali fala sobre o uso de IA com relação a crianças e tal, tomada de decisão, então, vai vir atrás, cara. Vai vir atrás, vai vir meio atrasado, assim, vai vir vai vir a reboque da tecnologia, mas vai vir. Como foi com tantas outras. Então, acho que Eu não tem muito essa de acho, né? Creio que não tem muito essa de bonde perdido, assim, sabe? De causa perdida, não tem mais o que fazer. gostei do teu Porque se. otimismo. É que não é. Cara, é que o que a gente viu acontecer com todo o resto. Eu não Porque tô se sendo tu vê. irônico, eu tô falando Né, sério, eu gostei do teu é que se otimismo. tu vê se tu olhar, se tu achar que realmente está perdido, bom, aí nós estamos caminhando por um mundo distópico mesmo, pra um negócio ferrado, em que tem até um filme na acho que é no Prime Video lá, que é o cara comete, em tese, comete um crime, e tem uma IA Uhum. lá que tá julgando ele, e ele tem que se defender diante da IA, tá. É um filme É meio meio eca, batidinho, assim, né? meio batidinho, assim, mas é legal de ver, tá. Meio E clichêzinho. mas eu consegui me colocar no lugar do cara, tá, e eu tive uma sensação não muito boa, sabe, de me colocar no lugar daquele cara que estava tentando se defender, porque era ele e Aham, a IA ia dizendo: "Tá, tô aqui à tua disposição, me ajuda, me mostra aí que tu é inocente, tá, porque eu já aham. tenho tudo o que preciso para te condenar, então tu me mostra onde é que tá errado pra". Cara, eu me botei um pouco no lugar dele, usando a minha própria experiência com IA, porque de vez em quando, a maior parte das vezes é positiva, assim, ela funciona bem, é tranquila, não, né, eu consigo atingir o objetivo que eu quero e tal. Cara, mas já aconteceu de eu ter que quase que gritar com a IA aqui, dizendo assim: "Olha, tu não tá entendendo o que eu tô te dizendo para fazer", saca? Aham. E uma coisa, eu tá tentando ela fazer ela acertar uma coisa técnica aqui que eu quero, um código, entende, uma funcionalidade, uma coisa é isso.
né? É brigar por ela por uma funcionalidade. Outra coisa é tu ter a sensação de que tu tá tendo que lidar com um call center, que é a que já toda essa sensação todo mundo já tem, né? Tu vai ser atendido num chat, por Deus me livre, tu fica em looping ali, não consegue ser atendido. Eu por e-mail esses dias, né? Te contei aquela história de uma pessoa que estava se comunicando comigo por e-mail, até que eu me dá conta que eu não estava falando com uma pessoa, eu estava falando Era com uma uma IA. IA. Era uma IA. E tem um banco que eu não vou citar o nome aqui, em que eu precisei de uma ajuda, fui Começa com chamado... N? Não, não é o Nubank. Aí Ah, eu tá. fui ajudar. Não, o Nubank foi a solução, não foi o problema. Ah, tá. Ó, fazendo propaganda pro Nubank aqui. Mas tem um banco que eu tive um problema para resolver. E, cara, eu abri o chat, então, comecei a conversar. Eu entrei em looping, cara. E não é uma Aham. novidade. Agora, tu imagina tu entrar em É. looping, imagina tu entrar numa briga com uma IA, Que já te da qual condenou. depende já te condenou e tu tem que convencer ela de que tu não cometeu o crime. Então Mas é um negócio está bem acontecendo distópico, assim, agora, bem cara. distópico. Isso no Brasil está acontecendo, porque pessoas estão usando IA para fazer sentença e defesas, e aquela história do prompt injection, que agora Não é chega tudo a ser tão nesses rápido termos ainda. que o prompt injection é uma coisa que agora as empresas estão dizendo que quando o cara põe o negrito na petição, aquela coisa bem de advogado, advogado mesmo, faz a petição e o que tu quer destacar, tu põe em letra maiúscula, em negrito. Eles estão dizendo que aquilo é prompt injection agora, para buscar Não, aí litigância de não, má gente. fé. Eu tô te falando, cara. Aí não, gente. Não, aí não. Assim, Eu ó, tô o te cara falando, botar... cara. Não, mas agora deixa eu dar um recado para quem tá fazendo isso, não para ti. Ó, pessoal, que nem aquelas advogadas lá que botaram um texto com fonte branca em fundo branco e botaram claramente um prompt, aquilo é prompt injection, tá? Ou alguma outra coisa dentro do arquivo, beleza, ok. Agora, tu dá destaque, escrever tudo em maiúsculas, Não, tu dá óbvio. destaque em negrito, assim, a IA vai interpretar como um ser humano, entre aspas, como um ser humano interpreta, ou seja, aquilo tem mais destaque para ela também, tá? Aham. Então, mas isso não é prompt injection, né, gente? Pelo amor de Não, eu Deus. tô só comentando como essas discussões estão sendo levadas aqui no Brasil hoje. Mas tem uma coisa, Vinícius, a gente precisa terminar. Essa discussão é muito boa. Eu abri uma outra frase que eu tinha anotado aqui, que se a gente fosse entrar nela, surgiria um outro episódio, então nem vou falar para não te Melhor. atiçar aqui. Então vou deixar Melhor. guardado para um próximo episódio. Só chuta, eu juro que eu não vou abrir a boca, só fala, só cita É o para ficar. A ideia seria que o caminho que se está tomando é a fusão da IA com o Estado, e no caso com o Estado americano. E aí a gente não teria mais a IA como uma infraestrutura, a gente teria uma IA como uma nova superfície de ação no mundo. Eu tô me segurando, para quem não tá vendo, eu tô me segurando aqui. Que é o perigo que o Fala Geoffrey uma outra Hinton... frasezinha só para não Tá. ficar. Não, que é o perigo que o Geoffrey Hinton coloca, que o Ian LeCun diz que ele está exagerando, mas o Geoffrey Hinton diz que a IA é um ser e o pessoal já está falando em corporações autônomas, entende? E se tu incorporação Argentina, né? autônoma... A Argentina isso está não tem... tentando fazer isso. Argentina... Isso não... O Peter Thiel tá indo para lá, tá? Tá ligado? Sim. O Peter Thiel? Tá se mudando para lá. Então, assim... Sócio dessa companhia de IA jurídica a qual o Barroso O Arroz tá e na cadeira o junto Hulk, com meu Deus, com o Hulk. meu Deus do céu, meu Deus do céu, tá, mas assim, mas o fato é que eles querem que a IA seja uma pessoa jurídica, e aí ela sendo pessoa jurídica, aí eu não sei, Guilherme, né? aí eu só espero, discussões bem eu espero interessantes nunca bater uma IA, nunca bater na minha porta querendo tirar satisfação de alguma coisa, só espero isso. Sabe? Que isso não aconteça, eu não quero que isso aconteça. Vamos lá, hoje é segunda-feira, né? Mas a gente agradece a todos aqui. Você que chegou até aqui, para terminar mesmo, talvez tenha se frustrado um pouco por não ter uma finalização, um fechamento, né? Porque eu Tá acho ainda que para não tem acontecer. mesmo. Não Tá tem uma ainda pra acontecer. conclusão disso que aconteceu, me parece. A gente está exatamente num momento de transição, talvez, e é muito difícil fazer previsão de cenário. Eu acho que, cara, a gente tem que esperar para ver o desenrolar desse negócio todo. Tem gente aqui no grupo do Discord do Claude, tá? Antrop. Tem
tem um monte de... Não, é só do produto Só do Claude mesmo, Claude. só Claude, não é Anthropic, é só Claude. Assim, ó, tem um monte de gente bem pessimista falando que o modelo não volta mais, tá? Só a hora que tiver um outro modelo melhor, entende? À medida que a China alcançar o mesmo estágio, que não tiver mais sentido segurar esse modelo, aí tu libera o modelo, mas eles já estão com um modelo melhor e por aí vai. Então tem gente já defendendo que isso é o que vai acontecer. Tem gente dizendo, não, eles vão conseguir mostrar para o governo americano que não faz sentido segurar. E uma coisa que a gente esqueceu de comentar, Guilherme, a gente já terminou várias vezes esse episódio, tá? Mas uma coisa que a gente esqueceu de comentar é que no comunicado da Anthropic, isso é uma coisa bem interessante, eu sugiro que vocês leiam o comunicado, tá? Lembrem que a gente falou, né, que o Dario Amodei, Anthropic, fica dizendo, ai meu Deus, a gente tem um modelo que é muito perigoso, que não sei o quê, que uma blá, blá, blá. bomba. É uma bomba, blá, blá. Aí lá no comunicado que eles fizeram, eles dizem que, claro, estão falando do Fable 5, tá? Não do Mythos. Eles dizem que esse modelo é tão seguro quanto qualquer outro modelo no mesmo nível, como o GPT-5. E aí eles dizem que, ó, se vai ser adotado esse critério, né, do que aconteceu para tirar modelos do ar, para impedir o acesso aos modelos, vai ter um monte de produto que vai ter que sair do mercado. Então, agora, entre aspas, é igual aos outros, tá bom? Que, de novo, é um modelo, entre aspas, com guarda-rails que o Mythos não tem, tá? Mas... guarda-rails esses que foram bypassados, né? Bypassados, é. Então, assim, em tese, então, o modelo é tão seguro quanto os outros, então. Tá? E aí eles levantam uma coisa que me preocupou um pouco, sabe? Que daqui a pouco nem o GPT-5 mais vai estar disponível na mesma... Daqui a pouco o governo não resolve, o governo Trump lá resolve. Não, é tão perigoso quanto? Tira fora. Tira tipo, fora também. Pega o Gemini, assim, o Gemini é muito perigoso, vamos tirar o Gemini também. Não, o Gemini eles vão deixar que o Gemini... Eu vi o pessoal também brincando, sabota, né, a galera. Eles poderiam aproveitar para tirar o Teams também do ar, que tem uma horda de pessoas que odeiam o Teams como segurança nacional. Ó, Trump, o Gemini é muito perigoso, perigosíssimo, né? E o Teams também, né? Esses dois juntos aí, meu Deus do céu, é muito perigoso. É isso aí, Guilherme. Com isso a gente encerra, né? Agradecendo a todos aqueles e aquelas que sempre nos acompanham até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio, né? Talvez com melhores notícias no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.